Padre Fábio. Ai, padre, essa começa, essa começa meio assim. Cada vez mais me identifico com o senhor como ser humano. Também sou uma pessoa que vai do ódio ao amor numa fração de segundos. E que tem uma facilidade imensa de falar com a boca e não com o coração por puro impulso. E que já em seguida se arrepende do que falou. Mas, padre, tenho sofrido muito com isso, pois as pessoas de minha convivência não têm a mesma facilidade de perdoar. Já cheguei a pedir a Deus para me calar, rezo, luto, insisto, persisto, juro que vou ficar quieto em determinadas situações em que meu ponto de vista pode machucar, mas quando percebo, pronto, já falei, já machuquei, já me arrependi, já estou chorando. Será que tem que haver... Isso aqui eu não vou nem falar, porque eu não acredito nisso. Ela está achando, será que é o signo da gente? O que o senhor acha? Andréia Tortelli. Minha filha, tem gente que acredita em signo, eu não acredito não. Acredito em outras coisas. Veja bem, nós não podemos nos justificar o tempo todo e nos esconder naquilo que a gente já sabe sobre nós. Quando a gente reconhece que nós somos difíceis e que a gente vai do ódio ao amor numa fração de segundos, o reconhecimento disso tem que ser para a nossa mudança. Às vezes a gente se justifica e se acomoda dizendo, eu sou assim. Não queira, não morra com seus defeitos. Faça um esforço ainda superior para que isso possa pelo menos diminuir dentro de você. Eu lá enfrento os meus demônios todos os dias, as minhas dificuldades comigo mesmo, e eu tenho pedido muito a Deus essa graça de não machucar com a mesma intensidade que eu machucava no passado. Que eu vou machucar vai ser inevitável, porque eu não estou morto, eu estou vivo, eu estou estimulado o tempo todo, a vida me estimula, as pessoas me estimulam com seus comportamentos, às vezes agem de maneira injusta diante de mim, me tratam com desrespeito, eu não tenho como não reagir. Agora, a capacidade de reconhecer isso tem que ser um lugar de defesa. Eu preciso criar uma imunidade para isso. Eu preciso criar um espaço onde eu me sinta pelo menos protegido para não continuar com as facas nas mãos. Porque às vezes a gente age com a faca na mão. A gente lidar com a gente mesmo requer muita mestria, dá trabalho. Mas é esse pacto que a gente tem que fazer todos os dias. Quem que é a pessoa mais difícil de contornar? Não é o outro de fora, não, é mim. Sou eu. É mim não, né? Sou eu. Qual é o grande desafio que eu preciso vencer? Está de fora? Acho que não. Acho que está aqui dentro. Porque é aqui que eu nutro os meus medos. É aqui que eu nutro as minhas inferioridades. Você observou que muitas vezes nós somos agressivos com o outro? É porque nós nos sentimos inferiores? Às vezes a nossa agressividade é uma reação natural de quem sempre se sentiu inferior. Então, quando a gente vai tomando conhecimento de tudo isso, a gente vai aprendendo as regras do jogo. Você sabe que na educação da criança, um dos momentos importantíssimos, talvez um dos mais importantes para o caráter da criança, é quando você ensina para ela a regra dos jogos infantis. Por quê? Piaget já dizia, Piaget é um grande terapeuta, né? Um homem revolucionário no contexto da psicologia e da educação. O que ele dizia? Uma criança vai desenvolver o seu juízo moral, isto é, compreender o que é certo e o que é errado, a partir de regras que façam parte do seu mundo. Não adianta você vir conversar com uma criança, dizendo para ela coisas elaboradas demais, falando para ela de valores morais que ela não vai saber compreender. Então, como é que uma criança vai aprender a lidar com as questões da vida? A partir das regras dos jogos. Não tinha lá, quando você era criança, você não aprendeu a brincar um monte de coisa na escola, não era assim, Cristian? Você não aprendeu? As regras do jogo que você aprende e internaliza. Por que eu não posso pisar na linha? Quando a gente pulava a amarelinha, não é? Você perdia, jogava a malha, que era uma casca de laranja, né? Aí você ia pulando até chegar lá a malha. Ia aumentando até você ganhar o céu, que era o último espaço. E embaixo era o inferno. Se você não ganhava o céu, você ganhava o inferno. Se você pisava na linha, você estava infringindo uma regra do jogo. Não podia pisar na linha.
Se a malha caía fora da linha, não podia continuar, você tinha que passar a vez para o outro. E não adiantava espernear. A professora ficava nos ensinando que aquela vez não era sua, era do outro. Veja bem, gente, são coisas simples que a gente aprende na infância e que são determinantes para depois a gente compreender as regras da vida. Por que eu não devo matar o outro? Um dia, esta regra, não mate o seu coleguinha, me foi ensinada de maneira simples, através de um jogo de amarelinha, através de um jogo de dados, através de um jogo de cartas simples, né? Tem que esperar a vez do outro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, todas as regras que nós aprendemos na infância, elas nos ajudam a conviver com a gente também, não é só com o outro. O desenvolvimento do juízo moral não está apenas para a gente aprender a respeitar o outro, mas é também para a gente aprender a respeitar a gente. Você é um território que tem regras. E quando você descobre que você quebra a regra porque alguém lhe irritou dessa forma, porque alguém lhe irritou daquela forma, ou porque alguém disse isso, ou porque você entrou naquele espaço de discussão, você começa a ter um conhecimento de si. Você vai acrescentando o autoconhecimento. O equilíbrio, né? Você tem todas essas religiões orientais que propõem os relaxamentos, o yoga, o isso e aquilo. Eu não faço isso, tem gente que faz, tem gente que gosta. Eu busco o meu equilíbrio de outra forma. Mas tem gente que busca, por exemplo, a Lexio Divina, que é um modelo cristão de leitura orante da palavra de Deus, ela tem lá o momento do relaxamento. Antes de você começar a rezar, você tem que ficar 5, 10 minutos com as palmas das mãos para cima, sentado numa posição confortável. Os místicos da Sagrada Escritura nos ensinam isso. Aí você fica lá respirando, controlando a sua respiração, antes de começar a rezar. Para que isso? Buscar um equilíbrio, uma tranquilidade, uma serenidade.